Oi gente, tudo bom? Eu sou Melina da Maternidade Simples e eu estou fazendo essa introdução porque essa live aqui vai pro YouTube. O nosso assunto hoje é primeiro dia de aula e eu já falei sobre esse tema outras vezes, já falei no blog, já falei no YouTube quando os meus vídeos eram bem ruins. Não que agora sejam muito bons, mas eram bem ruins. E eu queria falar, na verdade, hoje, além da minha experiência pessoal com volta às aulas, eu queria falar um pouco sobre uma visão dos professores. Eu tenho uma amiga professora e ela me deu umas dicas assim muito bacanas que fizeram muito sentido para mim, de como os professores veem a volta às aulas e como, na verdade, nós pais podemos tornar a vida dos professores mais fáceis e, na verdade, não por eles, mas pelos nossos filhos. Primeiro dia de aula, eu acho que isso se aplica principalmente ao primeiro dia de aula da vida, no berçário, na educação infantil, mas também ao retorno das aulas sempre, porque nas férias as crianças tendem a dar uma desacostumada com a escola. Então, pra gente poder tornar esse primeiro dia de aula mais fácil, eu acho que a primeira coisa básica que eu sempre tive pra mim, sempre tive convicção disso, já falei nos outros vídeos, já falei no blog, e essa professora também me falou, que faz todo sentido, é óbvio, também sempre falei isso pra todo mundo que me pergunta, tenha certeza da escolha que você fez. Então tenha certeza da escola, tenha certeza do lugar, tenha certeza do período que você colocou teu filho. Se ele tem que ficar no período integral porque você precisa, entenda que isso é o melhor para ele. Procure se sentir segura com a sua escolha, porque se você não estiver segura com a sua escolha, o seu filho vai sentir. Salvo raras exceções, o começo da escola, o começo das aulas é tenso para as crianças, principalmente no primeiro ano. As crianças, elas simplesmente, é uma mudança muito drástica para elas. Aquelas que estavam com a mãe, estavam com a avó, estavam às vezes com uma babá em casa, de repente vão para a escola num lugar diferente. Então já é uma situação um pouco traumática, não de maneira negativa, mas é uma situação, uma mudança, certo? E uma diferença muito grande na vida da criança. Se a mãe não estiver segura daquilo que ela está fazendo, a criança vai ficar pior ainda. Então vamos colaborar passando segurança e confiança para os nossos filhos. Isso vale para tudo na maternidade, mas como eu falei, eu sempre digo, na escola é fundamental você ter certeza, convicção de quem você está confiando o seu filho. E isso vai te garantir que você fique mais tranquila e o seu filho vai sentir essa tranquilidade. Um exemplo que eu sempre conto é quando a Manuela foi para a escola que ela está hoje. Ela estava numa escolinha pequena e ela foi para essa escola de 4 para 5 anos. E essa escola é uma escola grande, já é uma escola que vai até o 9º ano, naquela sede vai até o 2º grau, nas outras sedes, ensino médio. E nos primeiros dias ela se segurava na grade assim que tinha e ficava chorando, gritando para mim. Foi muito difícil os primeiros dias, e eu lembro que daí, acho que no 3º ou no 4º dia, eu encontrei a professora na saída. Eu falei pra ela que eu tava muito aflita, porque a Manuela chorava muito. Uma vez uma outra mãe veio falar comigo, eu vi ela chorando, cortou o coração. E a professora falou que sim, mas que eu precisava mostrar pra ela que eu confiava na escola e que ela podia ficar tranquila, porque eu ficava assim, ai filha, não fica assim, não fica assim. E naquele dia, no dia seguinte a essa conversa, eu olhei pra ela e falei assim, filha, eu sei que você tá com medo, eu sei que é uma coisa diferente, mas eu sei que essa escola que você está é uma escola boa. Eu confio nessa escola, eu confio na professora, eu tenho certeza que ela é boa. Então eu não quero que você chore, filha, porque eu não fico com dó, eu fico brava, porque daí você não tem motivo pra chorar. Você já passou 4 ou 5 dias aqui, você viu que é legal. Então não faça assim, filha, não é necessário chorar desse jeito, porque não era um chorinho tipo, ai, não quero. Era grito, era escândalo. E, gente, ela já tinha 4 anos, ela entrou no berçário com 8 meses. Então, assim, ela tinha com 1, 2, 3, 4... Tinha 4 anos de experiência com escola. Então, assim, não era o primeiro dia da vida, né? Então, assim, não tinha essa necessidade desse desespero todo. E eu falei com ela esse dia, ela nunca mais chorou. Ficou apaixonada pela professora, amava a escola. Quando foi mudada uma série para outra, a professora mudou, ela não queria abandonar a professora. Ou seja, a gente precisa deixar claro para os nossos filhos de que a gente está convicto. Se a criança chora e a gente chora junto, pronto, a criança vai chorar mais ainda. Se é a minha mãe, que é meu porto seguro, não está se sentindo confiável, não está se sentindo confiante com essa escola, chora, por que eu vou confiar? Então, gente, primeira coisa fundamental, tenha confiança na escola e transmita essa confiança ao seu filho. Isso é fundamental. E por isso que às vezes é tão difícil quando a gente fala assim, olha, filha, eu vou embora, a gente vira as costas e vai embora. Tem gente que não deixa a criança chorando de jeito nenhum, tem gente que acha melhor virar as costas e deixar.
E eu já fiz muito isso de falar, filha, você vai ficar agora, virei as costas, esperei 5 minutos, liguei pra escola, como é que ela tá? Parou de chorar? Beleza. Mas vai tipo de cada família também se sentir bem, não adianta nada você ir pro teu trabalho chorando. O importante é que quando você estiver junto com a criança ali, colocando ela, deixando ela entrar na escola, se sinta segura, diga que você confia naquela escola, fortaleça a confiança naquela escola, naquele professor, para que o teu filho saiba que você fez uma escolha boa por ele, que ele pode ficar tranquilo também. As crianças mais novas não vão entender o teu discurso, vão entender o teu sentimento, a maneira como que você se porta. As crianças mais velhas vão entender o teu discurso. Então não tenha medo de você falar para a criança as coisas que você está pensando e afirmar esse discurso de que você confia na escola. Uma coisa muito importante também que eu vejo é não mentir pro filho nunca. Eu sou muito não mentir, até comentei na live de ontem da vacina que eu nunca falo que não vai doer a vacina porque eu sei que dói a picada. Então por que eu vou falar que não vai doer? E a mesma coisa com a escola. Não diga que você vai ficar numa outra sala esperando, não diga que vai passar 5 minutos e você vai voltar. Nunca diga pra criança que se ela quiser ir embora é só ela falar pra professora que a professora vai ligar, porque a criança ela vai ter momentos que ela vai querer ir embora. Só que quando ela tiver 10 anos de idade, ela vai poder sair da escola a hora que ela quer? Não, escola faz parte da vida. E é por isso também que a criança precisa entender que a escola faz parte da vida dela, independente do seu trabalho. Porque às vezes a gente chega e fala assim, ai filho, você tem que ficar na escola porque a mamãe tem que trabalhar. E daí a criança vai odiar o seu trabalho, a criança vai odiar esse compromisso que você tem com o trabalho. E às vezes você não trabalha só porque você precisa, às vezes você trabalha porque você deseja trabalhar, às vezes você trabalha porque faz parte da sua carreira, é uma coisa que você gosta. E você quer que a criança odeie o trabalho? Não, então filho, eu vou trabalhar e você tem que ficar na escola, porque as crianças ficam na escola. Aqui é o lugar que você vai aprender, aqui é o lugar que você vai fazer amigos, aqui é o lugar que você vai aprender coisas novas, novos desafios, você vai se divertir. Tá, sabe? Então a gente precisa mostrar que a escola é o ambiente da criança e que é agradável, sim. Não precisamos fazer a criança odiar a escola, nem odiar o seu trabalho, nem odiar as pessoas que estão lá. Por isso também que você deve dar a criança para o professor quando é bebezinho pequeno. Não deixe o professor arrancar da tua mão, porque a criança vai ter essa sensação de que aquela pessoa é uma pessoa ruim, me arrancou das mãos da minha mãe. Então entregue o bebê quando ele for pequeno para a professora. Você leva na sala e deixa a criança, sabe? Mostre que você tem afinidade com o professor, converse com o professor com respeito, com admiração, para que a criança saiba que aquele professor que está ali é alguém bacana, que a minha mãe querida, que eu amo tanto, que me ama, confia. Ainda nessa parte de não mentir para a criança, também é bacana você explicar que a rotina, você não vai voltar, daqui a pouquinho eu volto. Não, você vai voltar no final da tarde. Essa professora, minha amiga, comentou que não adianta você falar que você... às 5h30 eu volto, porque 5h30 não significa nada pra criança, né? Então é bacana você às vezes explicar um pouquinho da rotina para tentar ajudar. Olha, filho, você vai pra escola, você vai ter atividades com a prof, você vai ter um intervalo, você vai brincar no parque, você vai comer, você vai fazer tal coisa, a professora vai te dar uma frutinha e na hora da frutinha a mãe vai chegar. Assim que der o horário, a mãe vai vir te buscar, sabe? E isso é bacana também, às vezes até hoje eu faço com as meninas que já estão na escola faz tempo. Se vai acontecer, eu sei que eu vou chegar atrasada ou vou chegar muito mais tarde do que o comum, eu falo, filha, hoje a mãe vai demorar bastante para chegar. Você vai sair da sala, você vai pro plantão e lá no plantão você vai ficar um tempo com seus amigos e depois eu venho te buscar. Isso dá segurança para a criança, porque se o dia que você falar eu vou chegar, a criança vai saber que você vai chegar naquele horário e ela pode ficar tranquila que a mamãe vem buscar. Oi, eu quero falar agora uma coisa muito bacana que era parte assim, que era óbvio pra mim, mas eu acho que eu nunca verbalizei isso e foi bacana essa minha amiga falar. Ela é professora, como eu falei, e ela falou uma coisa muito importante, a visão do professor em relação ao primeiro dia de aula. Então, das coisas que ela falou, assim, várias coisas eu acho que são básicas, a questão de não mentir para criança, a questão de não fazer do professor o vilão, a questão de você confiar no professor. E dessa questão do confiar do professor, é muito importante você lembrar que aquele professor ali, ele é formado, gabaritado para estar ali naquela função. Então, não importa se ele é mais novo que você, não importa se ele não tem filhos, você precisa respeitar a posição dele como professor, principalmente na frente da criança. Não chega pro professor e fala, nossa, como você é novinha, né? Você tem filho? Não, gente, ele estudou para aquilo. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, esteja ali
Confie nele e mostre para o seu filho que você confia e aquele professor tem autoridade em sala de aula, que aquele professor deve ser obedecido e respeitado. E isso é função nossa como pais, transmitir para a criança. Além disso, não esqueça que o professor que está ali, ele é um ser humano. Então ele tem sentimentos, ele também fica nervoso no primeiro dia de aula, ele também deseja ser aceito, deseja ser acolhido pelos pais. Às vezes a gente acha que o professor ali está querendo competir com a gente, sei lá. Receba o professor, que ele se sinta acolhido por você, respeite os sentimentos do professor, mostre realmente que ele é uma pessoa que você realmente acolhe, que você aceita como parte da sua família, porque na verdade é isso que é, você está confiando o seu filho a ele. Então respeite a formação dele, respeite ele como ele é, saiba falar de maneira educada, de maneira respeitosa os seus sentimentos, as emoções, acolha esse professor, eles também esperam ser acolhidos. E eles vão se esforçar ao máximo para cuidar dos seus filhos, pode ter certeza. Agora, vamos ser sinceros, gente. O professor é um ser humano como eu e como você. Se você chega num lugar para receber uma família e a pessoa, a mãe dessa criança, ela é grosseira, ela acha que ela é melhor que todo mundo, ela vem querendo causar na reunião dos pais da escola, ela vem querendo cheio de ordens pro professor, porque a gente tem essa mania, né? De que a quem manda na escola é quem paga a mensalidade, e não é. Na sala de aula quem tem autoridade é o professor. A gente precisa fazer nossos filhos entenderem isso. Quem tem autoridade na escola é o coordenador, o diretor, etc. Então a gente precisa entender assim, pensa essa pessoa, esse pai chega assim querendo causar mundos e fundos. Você acha que o professor, por mais que ele se esforce com todas as suas forças, ele vai conseguir desvincular a criança linda, maravilhosa, que não tem culpa de nada, daquele pai que é grosseiro, mal educado e quer mandar e tudo mais? Não vou dizer que é inevitável, porque tem pessoas que são muito evoluídas, mas é muito difícil que a pessoa não crie uma rejeição, não crie uma barreira com aquela criança, ainda que ela se esforce muito, pode ser que persiga por um bom tempo do ano letivo. Então, sabe, cuide com isso. Uma coisa muito, muito, muito bacana que essa professora me falou e que eu nunca tinha pensado, e esse é um recado sério, ó. Se você só prestar atenção numa coisa nessa live, presta atenção nisso. A gente tem mania de chegar pro professor no primeiro dia de aula, eu já fiz muito isso, confesso, e falar assim, professora, ano passado a Manuela, vou falar da Manuela, né? A Manuela foi mal em matemática, ela não gosta de matemática, ela não gosta de mudar de professor, ela brigou com não sei o que lá, ela tem dificuldade nisso, naquilo, naquilo. A gente fala tudo isso pra professora, né? O que o professor faz? O professor não tem nem chance de conhecer a criança, sabe? Tipo, de pegar sua própria percepção a respeito da criança. Lembrando que em cada ambiente, com cada autoridade, a criança reage de um jeito diferente. Então, o professor rouba-se do professor a chance de conhecer essa criança sem nenhum preconceito. Então, a criança já vai cheia de preconceitos. E a segunda coisa que eu nunca tinha pensado, realmente, eu fiquei chocada, que quando a gente faz isso, como que a gente faz? Primeiro dia de aula, chega lá a professora dando oi pros alunos, você chega com o teu material, você quer falar tudo isso pra professora na hora. Primeiro que você fala na frente da criança, a criança se sente exposta e envergonhada. Às vezes você fala isso na frente de outros pais têm que ficar ouvindo aquilo tudo que você tá falando, novamente, expondo e envergonhando seu filho. E por fim, às vezes a professora não tem tempo de atender ali. Gente, você precisa marcar uma reunião com o professor, marca no privado, no particular, WhatsApp no privado, me chama no privado. Não, manda uma agenda, pede uma reunião. Se é uma coisa muito urgente, que precisa ser falado mesmo, pede o professor ligar. Na escola das crianças, os professores ligam pra gente pra conversar. Agora, isso é muito sério, não crie preconceitos. Deixe o professor conhecer o seu filho. Porque não é porque o seu filho foi mal no ano passado em matemática que esse ano ele vai mal de novo. Eu tenho experiência de que eu acredito que a Manuela foi mal no ano em matemática porque ela tinha dificuldade com a professora. E o que eu fiz? Né? Falei pra professora, ela foi super mal em matemática. Eu acho que o básico é isso, respeitar a individualidade da criança, passar confiança para a criança, falar para a criança que quem manda na sala é o professor que tem autoridade, para ela ter respeito. Respeitar o professor como um ser humano, os sentimentos dele. Não deixar que o professor tenha preconceitos com seu filho. E, sabe, tem problema? Não vai no grupo do WhatsApp reclamar do professor, da escola, do diretor, do lanche, do material. Antes de fazer isso, você vai resolver com o professor, vai resolver com o coordenador, vai resolver com o diretor. Gente, existe uma regra básica de ouro. Além do respeito, que é básico, é o seguinte. Se eu tenho um problema, vamos ver quem a última pessoa comentou. Ari. Se eu tenho um problema com a Ari, eu vou falar pra Ingrid? Não, eu vou falar pra Ari. Ari, aconteceu tal situação, eu fiquei chateada com esse problema. Às vezes a Ari nem viu que ela falou uma coisa que me ofendeu. Às vezes ela nem sabe o que tá acontecendo. Ela não sabe como eu tô me sentindo.
Por que eu vou falar mal dela para outra pessoa? Porque a outra pessoa não estava na situação, ela nem sabe o que está acontecendo. Então, gente, se você tem um problema com uma pessoa, você tem que resolver com a pessoa. Isso se chama maturidade. Com essa maturidade, você tem que ter na vida escolar. Resolva com o professor primeiro. Converse com o professor. Converse com o professor para saber por que aquele coleguinha bateu no seu filho. Às vezes, a culpa foi do seu filho. Já aconteceu isso comigo. Às vezes não foi. Você vai conversar com a professora, ver onde que falhou o cuidado ali. Vai falar com o coordenador, vai falar com o diretor, vai falar com quem quer que seja antes de resolver problema no grupo do WhatsApp. Não joga no grupo querer ficar falando mal de todo mundo, porque às vezes você cria preconceito com um monte de gente que não tem problema nenhum. Você fica criando um monte de situação. Meu marido veio me dar boa noite. Criando um monte de situação desnecessária, né? Por quê? Porque você quer ficar falando... Vou dizer assim, a gente chega assim... Mas alguém teve problema com a professora fulana? Porque a minha filha fala isso da professora. Tá, você já foi conversar com a sua filha? Mas assim, Melina, mas eu preciso saber a opinião das outras mães. Ok, então você tem com certeza pelo menos uma mãe que você sabe que é da turma do teu filho. Chega pra ela na saída ou no WhatsApp particular e fala: Cicrana, a minha filha tava falando tal coisa, você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não? Então tá bom, então vou investigar mais um pouco. Sim? Então porque eu tô vendo isso. E agora? Vamos conversar com a professora então? Ou não, se você acha que é uma situação que às vezes a professora, você não vai conseguir conversar com ela, então chama a coordenadora. Mas, gente, antes de fomentar o mundo, querer jogar todo mundo lá no grupo do WhatsApp xingando todo mundo, tenta resolver, tá? Vamos tentar resolver. Eu acho que a gente tem que ser mais maduro, a gente pode evitar muita situação constrangedora, principalmente porque, como disse muito bem essa minha amiga professora, sempre vai ter alguém do grupo que vai delatar o que está acontecendo. E grupo do WhatsApp, gente, depois gera um monte de repercussão jurídica das coisas que você fala ali. Então vamos deixar o grupo para compartilhar ideias, falar de coisas bacanas dos nossos filhos, compartilhar coisas bacanas, eventos, aniversários, festas, e não vamos usar só para reclamação. Escola tem ouvidoria, tem coordenação, tem direção, não precisa do grupo do WhatsApp para resolver. No mais, gente, mostre pra criança que a escola é bacana, que a escola é importante. Se possível, leve ela para comprar material escolar. Vá todo dia na escola conversando com ela sobre a escola. Volte perguntando como foi. Valorize a escola, valorize o professor, valorize o momento que eles participam ali. Valorize a vida escolar do seu filho. Isso é muito, muito importante. Obrigada por